bem-vindos à nossa aula de número 4, na semana 4 de aulas, aqui na disciplina de microprocessadores e microcontroladores. Eu sou o Fábio Gentilin, e na aula de hoje nós daremos sequência aí à aula anterior, né, a aula de semana passada, onde nós falamos sobre a programação Assembly e a programação C, assim, de uma maneira bem introdutória, né, dos microcontroladores. Então, faltou um pedacinho lá da aula da semana passada. A gente vai retomar exatamente onde nós paramos, talvez um pouquinho antes, para relembrar algumas coisas importantes, e aí sim a gente vai entrar no mérito dessa aula, né? Então, assim como o professor Paulo já pontuou bem, os slides dessa aula já estão disponíveis para vocês, então não deixem de acessar lá o conteúdo, para que vocês tenham acesso direto aí a todo o material que está sendo disponibilizado, está sendo produzido com todo carinho para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos para os nossos slides. Na medida do possível, eu vou estar fazendo interações aqui com equipamentos, né, para a gente poder, então, perceber um circuito onde era, então, pressionado um botão e o circuito faria um teste lógico, né, para, então, quando o botão for pressionado, então, ele acender um LED. Às vezes a gente olha para isso e fala assim, nossa, professor, mas isso é uma coisa muito simples, muito boba, né, acender um LED. Mas muita gente não sabe como fazer essa coisa de acender um LED no programa, né? Embora seja algo muito barato de se comprar, um pisca-pisca LED, embora seja algo muito simples e trivial, é preciso saber como fazer. Então, não subestime um projeto, por menor que seja. Que LED, ele serve para muitas coisas, tá? Inclusive para indicar status de funcionamento, né? O LED, ele pode ter mais de uma cor, ele pode representar, num mesmo LED, várias condições de funcionamento de uma mesma máquina. Tá? Então, ao longo da carreira de vocês, como projetistas, como profissionais que vão implementar soluções utilizando microcontroladores, muitas vezes vocês terão que implementar um LED que fica, por exemplo, mais amarelo para indicar um dado status daquela máquina, mais verde, mais azul, né? De repente, a combinação de algumas cores. Existem LEDs que são RGB, né? R de vermelho, G de verde, né? E o B de azul, né? O RGB do inglês, né? Red, Green, Blue. Então, essas três cores combinadas podem produzir muitas outras cores, né? Então, muitas vezes você encontra em status de painel de máquina pela cor, né, indicando ali a situação na qual ela se encontra um único LED. Então, não subestime o poder de um LED, tá? Muito bem, esse é um assunto para uma outra aula, né? Quando a gente fala em RGB, envolve aí várias coisas, né, que estão dentro desse LED, né? E aqui a gente está falando de um LED comum, um LED aí de 3 milímetros, 5 milímetros, seja ele SMD, tá? Eu quero apertar um botão e esse LED acender, mas por interação de software. Então, à direita aqui da nossa tela, nós estamos vendo um diagrama. Tá? Esse diagrama ele tem uma norma para ser desenhado. E é legal que você, no seu pensamento, quando você tiver que, por exemplo, representar o algoritmo, né? Aquele conjunto de rotinas que vão solucionar um problema, seja um problema que você tem aí na sua empresa, que você vai criar uma solução a partir de um microcontrolador, né? Você precisa desenhar esta rotina e olhar para ela e testar, né, se está correto. A forma de fluxograma, ela permite que você tenha uma visibilidade muito mais rápida do que num texto. Então, como você faz, por exemplo, quando você vai fazer o café da manhã? Então, primeiro, o que você faz? Considerando que você tem uma cafeteira, né? Então, o que você faz primeiro? Coloca água na cafeteira, colocou água, agora você vai colocar o pó. Mas você poderia fazer ou uma coisa ou a outra, sem problema nenhum. Então, veja, ou é uma condição, né? Então, ou o pó primeiro, ou a água primeiro, mas eu tenho que colocar as duas coisas. E somente quando eu tiver as duas coisas é que ela pode funcionar. Aí é uma lógica E. Veja, o primeiro pode ser o pó ou a água, mas eu preciso que as duas estejam lá. E, estando lá, é que eu posso ligar a máquina para funcionar, né? Se tiver só água, não vai sair café. Se tiver só o pó, não vai sair café. Então, uma e a outra. Então, veja que as lógicas ou e, elas aparecem no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui,
existe um algoritmo representado no formato de fluxograma. Eu até citei aqui embaixo a ISO, né, uma ISO 5807. Eu gostaria que vocês depois pesquisassem a respeito disso. Isso não faz parte diretamente da nossa disciplina, porém é importante para você que vai escrever um trabalho de conclusão, que vai escrever um projeto, que vai documentar um processo aí na sua empresa, tá? Então, essa norma te ajuda muito a fazer isso, tá? Então, quando você encontra aqui uma figura como essa, ela representa sempre o início ou o fim, tá, de um processo. Então, nesse caso, quando você ligou seu equipamento, no caso de um microcontrolador da família PIC, ele vai ter aqui um vetor de reset, né? Ele vai, então, apontar aquele endereço de inicialização de toda a lógica, de toda a configuração do seu microcontrolador, né? Logo no início, tá? Então, isso aqui não é o seu programa, isso aqui é uma micro-rotina embutida, embarcada dentro do microcontrolador. Então, você alimentou ele, ele vai rodar isso aqui, tá? Vai apontar para o início lá do programa. Tá? Então, tem lá, lembra que a gente falou na última aula? Uma coisa chamada início. Então, depois do início vem todo o resto, né? E aí, as configurações, onde nós definimos quais são as configurações que o nosso PIC tem. Tá? Vai ter uma aula sobre microcontroladores família PIC, lá eu vou falar sobre isso, tá? Então, se você pegar o seu livro, vai olhar lá, tem um dado capítulo que eu falo, né, sobre esse tema e esse assunto. Então, agora a gente está falando aqui, genericamente, de microcontroladores. Então, aqui no caso, a partir do momento que ele executou esse início, ele vai para as configurações, ele vai entender quais são as configurações que esse microcontrolador reúne. E aí sim, a partir daí, ele vai rodar a sua lógica. Nesse caso, existe aqui um símbolo, né? Existe aqui um losango. Esse losango, ele tem uma função, né? Note que antes disso eu tinha retângulos. Esses retângulos, eles representam para nós processos que estão acontecendo. Então, acontece um processo de vetor de reset, na sequência tem uma seta descendente aqui para outro retângulo, que tem outro processo, mas agora tem um losango. Então, a sequência de execução é indicada pela seta. Então, nessa seta, entrou no losango, existe um teste condicional. Tá? Por exemplo, o botão foi testado, né? Então, nesse caso, o botão está pressionado ou não. Nesse caso, se está pressionado, sim, vai fazer o quê? Acender o LED. Se não, vai apagar o LED, ok? No caso do botão estar pressionado, né? Sim, ele vem, acende o LED e retorna para um novo teste. E fica de novo testando. Está pressionado ainda? Sim, então mantenha aceso esse LED, né? Testa novamente. Está pressionado ainda? Sim, então continua aceso. E para sempre vai ser assim, enquanto você não tirar o dedo de lá. Quando você tirar o dedo do LED, ele vai testar novamente e vai ver que não está pressionado. Então, ele vai lá e apaga o LED. E volta a testar novamente o programa. Ele fica nesse loop infinito. O seu programa tem isso. A gente vai novamente revisitar isso daí, tá? E aí, olhando para o circuito, você vê aqui, ó, tem um botão que, quando pressionado, ele conduz o terra, que é esse símbolo aqui, né? Ele conduz através de seus contatos para o terminal RA2. Então, no caso do programa, ele vai testar lá o porte A2. E no programa tem que ter um endereço lá de um LED, tá? Então a gente vai ver mais adiante. Então, se nesse caso aqui eu tiver um bit 0, ele vai fazer um bit test file skip if clear. Por que clear? Porque é 0. 0 é clear, tá? Se fosse bit test file skip if set, seria 1. É quando eu aperto o botão e eu conduzo o nível lógico 1, não o nível lógico 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho um resistor aqui, veja, ligado o tempo todo em VDD. VDD é o positivo, tá? É o mesmo VDD que alimenta o microcontrolador. Professor, por que eu não estou vendo aqui? Estou vendo aqui, ó, VDD no pino Master Clear, tá? Então, eu tenho aqui um VDD colocado nesse pino aqui, tá? E um VDD colocado aqui no VDD mesmo do microcontrolador. Então, aqui apenas é uma recomendação do fabricante, né, para que eles fiquem em estado, né, de operação. Então, considere apenas esse pino aqui, ó, VDD, tá, que é o positivo alimentando o microcontrolador, e nós temos aqui um negativo no VSS, que é a alimentação dele, né? Então, nesse circuito, representando isso. Agora, muita atenção, muito cuidado e observem isso aqui. Por que eu tenho esse resistor aqui, ó? Como que chama esse resistor ligado no positivo e também no pino, tá? É um resistor de pull-up. Tá? Pull up. Então, esse resistor, ele garante que enquanto o botão estiver solto, o botão não está sendo pressionado, eu tenho garantido aqui um nível alto de tensão. Isso me dá estabilidade no terminal. Tá?
para que não tenha a ação de ruídos, entre outras coisas. Então, se ninguém apertar nenhum botão, o microcontrolador está íntegro, não vai ter travamento, por exemplo, tá? Então, é muito importante o VDD. Existem também resistores de pull-down. Não é que é o resistor de pull-down, é que o resistor estaria ligado no GND. Tá? Resistor é resistor. Pull-down significa que ele está ligado no terra. E ele garante o terra o tempo todo lá no terminal. E pull-up significa que ele está o tempo todo ligado no VCC ou VDD, tá ok? Então, só esse entendimento aí do circuito. Aí, como que fica o programa desse circuito? Né? O programa é esse aí, ó. A partir da função main, dado em assembly, né? Lembrando que aqui é assembly ainda, né? A gente está falando disso. A rotina principal, main, né? Significa principal. Eu tenho ali um bit test file skip if clear na variável botão. Então, botão já foi declarado anteriormente que significa o RA2 lá no nosso microcontrolador. Tá? Então, em algum momento no programa, isso já foi escrito lá na aula anterior, por exemplo. Né? Então, o botão já foi direcionado, né? Foi declarado, olha só, port A2 significa botão. Quando eu chamar botão, o tempo todo ele vai saber que é aquele pino 2, para eu não precisar ficar me preocupando mais com esse. Eu defini, fiz um define, lembra? Define botão, né? Port A2, né? Então, eu já defini que botão lá no começo do programa sempre vai ser aquele pino 2. Então, eu vou testar. Testar se botão estiver pressionado significa clear, porque eu estou mandando 0, de acordo com o meu circuito. Veja que tem que ter uma forte ligação entre o circuito e o programa. Tá? O programa é legal que se você tiver um circuito e não está batendo com o programa, você simplesmente vai no programa e altera e consegue fazer bater muitas vezes. Tá? Então, o software, né? No caso aqui, a gente trabalha embarcado no microcontrolador, então a gente vai chamar isso de firmware. Tá? Software do microcontrolador é firmware. Daqui para frente, vocês vão falar assim, tá? Eu trabalho com sistemas embarcados, eu trabalho com microcontroladores e eu programo firmware. Firmware em uma dada linguagem, nesse caso, assembly. Ok? Então, voltando para o nosso programa, tá? Passando o mouse ali, ó, bit test file skip if clear, botão. Então, se o botão estiver pressionado, ele vai pular a próxima linha, vai pular ela para essa aqui, ó. Ele vai ignorar essa segunda linha aqui, vai para a terceira, direto. O que está fazendo aqui? Está dizendo assim, ó, go to, né? Vá para a linha botão underline press. Essa linha botão underline press, na verdade, é uma função. Então, ele vai procurar onde é que está botão underline press, né? Então, ele vem procurando, botão underline press está aqui. O que faz aqui nessa linha? Tá? Aqui nessa função, desculpe. Ele vai bit set file LED, né? O que é isso? Bit set file. Lembra que eu mostrei para vocês? Demorou bastante ali explicando. Ele vai bit set file. Ele vai pegar um bit e vai transformar ele em nível lógico 1, né? Porque o meu circuito quer isso, né? Vamos voltar para o circuito aqui? Olha só. O meu LED, ele está aqui, ó. E um terminal dele está ligado direto no terra. Automaticamente, eu preciso ter um positivo aqui do outro lado para ele ligar. Se eu colocar 2 terra nele, não liga. Né? Então, automaticamente, aqui no terminal RB0, eu preciso colocar aqui set, para ser igual a 1, que significa tensão positiva para ele ligar. Tá ok? Então, muito bem. Então, na função botão press, ele vai lá, bit set file LED. Né? Então, ele pega lá e acende o LED nesse momento. E aí, a partir desse momento que ele acendeu o LED, ele vem lá e go to main. Né? Ele está fazendo isso aqui, ó. Olha aqui no fluxograma. Então, ele detectou que o botão está pressionado, foi para a função acende LED, né? Que é o botão press no caso, acendeu o LED, e voltou para testar novamente. Ele vai lá para main. Nesse ponto aqui é o main dele, vai testar de novo, né? Ó, main vai testar o botão. Ok? Então, isso que você tem que ver sempre no texto e no fluxograma, tá? E aí ele testa novamente. Caso você tenha soltado o botão ali, liberou o botão, né? Ele não está mais pressionado, né? Aqui, ó, bit test file skip if clear. Está clear? Não, não está clear, não. Está vindo positivo, né? Porque o circuito diz, se o botão estiver liberado, o positivo vem direto pelo resistor, e ele está set, não está clear. Então, ele vai pular para a próxima linha. Não vai saltar essa linha aqui, ele vai executar a linha 2. Então, go to, botão lib. O que acontece em botão lib? Botão lib está aqui. Ele vai dar um bit clear file LED. Ou seja, ele vai escrever 0 lá. Escreveu 0, o que acontece? Ele já tem 0 do outro lado, vai ficar apagado. Tá? E mais uma vez, ele vai testar de novo. Ó. Ele escreveu 0 e vai de novo go to main. Então, olha só, aqui no fluxograma, testou o botão, está pressionado? Não. Então, ele vai apagar o LED, né?
e vai voltar aqui e testar novamente. E ele fica nesse loop aqui. Se pressionar o botão, ele vem para cá. Se soltar o botão, ele vem para cá. Tá? Então, esse é o pensamento que a gente tem para fazer um programa desse. Então, não tem segredo nenhum. Caso seja escrito em linguagem C, como que vai funcionar esse programa? A lógica é a mesma, só muda o jeito de escrever. Tá? Então, aqui um circuito. Tá? Eu usei um circuito diferente aqui. Inclusive, esse circuito está escrito em um outro programa, né? Só para você ver aqui a configuração. O microcontrolador está aqui, né? É um PIC 18F4550 e tem alguns terminais aqui com botões. Um botão para acender um LED 1, um botão para acender um LED 2 e um botão que, se eu apertar, liga um relé. Faz de conta que eu tenho um motor lá, quero ligar uma máquina de lavar, por exemplo. Então, quando eu aperto aqui, a máquina sai pulando, né? Brincadeiras à parte. Aí, esse relé, ele permite que eu consiga ligar cargas maiores, tá? Porque ele é um contato que, se você utilizar um relé ali, por exemplo, com capacidade de até 10 amperes, imagina quantas coisas legais você pode ligar. Então, você pode ligar até um contator que consome muito pouco, né? Um contator industrial. Tem ali, por exemplo, 300 miliamperes, menos do que isso, né? E aí você vai conseguir ligar motores trifásicos, se você quiser, né? Porque o LED liga o contator liga o motor. Então, você consegue escalar muitas coisas com o microcontrolador sem causar problemas operacionais. E lembrando, para quem nunca fez teste com microcontrolador, se você for trabalhar com cargas indutivas, eu recomendo a vocês fazer optoacoplamento. Aqui não tem isso, mas depois a gente pode ver, tá? Isso aí vem de uma outra disciplina, mas aqui eu posso trazer para vocês que a saída do microcontrolador, na prática, quando a gente fala assim em CLPs, em equipamentos industriais, nós trabalhamos com saídas isoladas oticamente. Então, eu não ligo as coisas com transistor direto ou com relé direto. Tá? Até posso fazer isso, mas para garantir a estabilidade do programa, sem travamento, cargas indutivas elas são optoacopladas. Tá? Eu tenho aqui circuitos que eu desenvolvi, né? Inclusive o vídeo que foi passado para vocês na aula extra, quem já assistiu deve ter visto, eu fiz aqui na bancada, um controle de temperatura. Aquele driver de potência que eu desenvolvi ali, ele tem optoacopladores, tá? Para que eu não tenha problemas de estabilidade com o microcontrolador, ok? Mas, aqui para vocês entenderem, então, esse circuito tem 3 botões com resistores de pull-up, tá vendo aqui para VCC, né? Então, o teste que eu vou fazer aqui é se o botão está pressionado quando em 0, né? Quando o botão pressionado, ele envia 0 para uma dessas entradas, e na saída eu tenho um transistor comutando aqui, atuando como chave, né? Esse relé, né, com um resistor em antiparalelo, um resistor de roda livre, desculpa, um diodo de roda livre, tá? E aqui embaixo 2 LEDs. Então, ou eu ligo um relé, ou eu ligo um desses LEDs aqui, né? Ou os dois, pelo programa. Então, aqui tem uma rotina, que eu coloquei separado aqui, que são iguais, rotinas, apenas um para o LED e outro para o relé, mas tem aqui o símbolo de início, né? Nessa opção aqui eu vou testar o estado do botão, né? E aqui, uma vez que o botão está pressionado, se sim, ele vai ligar o LED, né? Se não, ele vai retornar para o início, não vai fazer nada, tá? Então, é só para você ver que há diferenças aqui em representação que significam a mesma coisa, tá? Como que fica o programa em linguagem C? Tem mais coisa além disso, tá? Estou indo direto para o loop infinito, para o comando que você vai dar ali. Então, entre meio a função aqui, a diretiva while, tá? Enquanto isso aqui for verdade, né? Em C, depois mais à frente eu vou mostrar para vocês as diretivas de C, né? Enquanto isso for verdade, abre chave aqui e fecha a chave aqui embaixo, tá? Essa chave aqui, ó. Porque essa outra chave que está aqui é do main, da função principal, tá? Que está um pouco antes declarada do programa, tá? Então, while, tá? Enquanto for verdade, que vai acontecer o tempo todo, isso aqui é o loop dele, né? Ele vai testar if. O if é o C, que é esse símbolo do losango aqui, ó, né? C, BLED, que já foi declarado no programa, né? BLED 1, que é o botão do LED 1, no caso, né? For igual a 0, que no caso, quando você pressiona o botão, você envia 0, né? Ele vai lá, então, e executa alguma coisa entre essas chaves aqui, ó. Então, nesse laço if, né? Essa é a ação dele. LED 1 igual a 1, né? Isso faz sentido? Vamos olhar o circuito. Então, LED 1 no circuito está aqui, ó, LED 1. O anodo do LED está ligado no terminal do microcontrolador. E o catodo dele está ligado no terra. Ou seja, eu preciso ter um aqui para acender esse LED. Então, faz sentido. Então, nesse caso aqui, C
o LED 1 for igual a 1, né, ele vai acender o LED. Então, ele testa se o botão 1 for igual a 0, LED 1 é igual a 1. Veja como é simples. Ele fez tudo aqui, ó. Senão, LED 1 é igual a 0. Então, a definição do acendimento do LED 1 acontece nessa sequência, if, else. Tá? Se botão 1 estiver pressionado, ou seja, for igual a 0, o LED acende. Se não, o LED apaga. Fim. Muito simples. Na linguagem C, talvez é mais visual. Eu não preciso criar uma função para fazer isso. Tá? Então, aqui, se o botão LED 2 também estiver em 0, ele vai acender o LED 2. Se não, vai apagar o LED 2. Vai colocar 0 lá. Mesma coisa. É repetitivo. Só para você entender que eu posso ter 2 botões independentes, 2 LEDs, né? E aqui embaixo, if. Se o botão do relé estiver em 0, ou seja, pressionado, ele vai lá e liga o relé. Relé é igual a 1. Tá? E se não, relé é igual a 0. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do loop infinito, do programa que vai ser executado para você ligar ou desligar alguma coisa. Então, por enquanto, são apenas exemplos, tá? Bem triviais, só que essa lógica você vai usar para muita coisa. Esses testes lógicos, se uma coisa é igual a 0, faça isso, se uma coisa é igual a 1, faça aquilo, você vai usar para muita coisa, até para comunicação. Quando você troca pacotes, tá? Quando uma mensagem vai através de um protocolo entre um dispositivo e o outro, eu preciso saber se a mensagem chegou até o destino. Se for um protocolo orientado à conexão, ele vai enviar um flag indicando que já chegou o pacote lá e o pacote condiz com o CRC, por exemplo, a checagem por redundância cíclica. E ele vai validar isso através de um bit de verificação. Então, é o mesmo raciocínio que você tem aqui para acender um LED, você pode ter para validar que um pacote chegou até o destino. Tá? Então, a conversa entre dispositivos usa a mesma ideia. Tudo que você vê aqui para um simples LED é ilustrativo, mas você precisa aprender para fazer coisas maiores. Tá? E aqui, isso vai finalizar o que faltava da nossa disciplina da semana passada, que é, na verdade, um esquemático que mostra a estrutura de um compilador. E quando você tem um código-fonte, você escreveu ele, seja ele em assembly ou em C, a partir de um compilador, ele precisa se transformar em um código de máquina. Tá? A máquina, tá? O microcontrolador, né? Ele conversa em zeros e uns. Tá? Ele não conversa em C nem em assembly, não. É a gente, ser humano, que usa isso. Tá? Então, o microcontrolador ele vai precisar de código de máquina. Então, aqui na ponta, você quer o código de máquina para fazer download no microcontrolador, certo? Mas você parte de um código-fonte que você escreveu. Seja ele em linguagem C, em Java, em Assembly, qual for a linguagem que você tem compilador para compilar. Né? Aí tá. A partir que você tem um código-fonte, ele vai fazer um pré-processamento. Tá? Ele vai verificar tudo, se existe ali algum tipo de incoerência de sintaxe. Tá? Sintaxe, conjunto de regras de uma linguagem de programação. Ele não vai ver se a tua lógica está errada. Ele não vai ver se quando você apertar o botão vai queimar alguma coisa lá fora. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a estrutura do seu programa. Tá? Então, o compilador vai tentar olhar tudo para ver se você não escreveu algum nome errado, para ver se você não colocou, esqueceu de fechar ali, se a indentação, olha só, indentação. Quando você trabalha em linguagem C, por exemplo, você viu ali que dá um if, tá? E a condição do if ela não está alinhada, ela tem um tab para frente, assim. Tá? O que vai acontecer não está identado ali. Porque a sequência hierárquica de execução ela depende de indentação, que é a distância entre a lateral aqui da tela e os comandos que estão ali dentro. Então, esse alinhamento do texto, ele é verificado. Pode ser que nem roda e nem te fala por que é. Você tem que sair olhando, tá? Nem todo compilador, ele é bonzinho para te falar, você errou aqui na indentação, tá? Então, ele vai fazer esse pré-processamento, vai pegar o código-fonte com as macros processadas, vai passar para o compilador, vai gerar o código em assembly, vai ter o construtor, tá? Aí tem o código de objeto, tá? O linker, alguns produtos até chamam de link, alguma coisa, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o download ali, vai jogar isso aqui para o código da máquina, né? E existem algumas bibliotecas pré-compiladas já para cada microcontrolador. Então, é mais ou menos esse o esqueleto de um compilador, tá? Aí a gente parte aqui para a aula de hoje, vamos falar sobre programação C em ambiente e também o ambiente de trabalho e simulação, né? A pergunta que eu faço aqui é só para estimular a curiosidade de vocês. Vocês sabem como programar em linguagem C e fazer simulação com o microcontrolador, tá? A gente vai começar a trabalhar com isso hoje. Vamos ver até onde a gente consegue chegar no tempo dessa aula, tá? E a gente vai colocando isso dentro das próximas aulas, porque não é um conhecimento
que finaliza, a gente não esgota esse conhecimento numa aula, tá? A gente começa ele, a gente faz uma proposta de vários slides, porque às vezes a aula consegue fluir, né, de uma forma que vê tudo, mas tem muito volume de informação, tá? E às vezes a gente acaba sobrando um pouquinho para a próxima aula. E isso é muito bom, porque a gente sempre faz um relembrar e uma conexão com a semana anterior. Isso é muito legal. Então, a gente não tem uma desconexão. O que a gente está vendo hoje não é separado, é apartado da semana que vem, tá? É sempre assim que vai acontecer. Então, aqui a gente vai começar a propor uma meta de aprender um pouquinho sobre a programação em C e também conhecer o ambiente de simulação, tá? Muito bem. Aqui tem um exemplo que vem lá do livro do Fábio Pereira, tem no final desses slides a fonte, tá, para vocês olharem. Existe esse livro lá no minha biblioteca, né, do Studio, né, vocês entrem lá em bibliotecas, minha biblioteca, o livro de microcontroladores, programação em C. Isso aqui é um recorte daquele livro, para exemplificar para vocês. Nesse caso, estamos utilizando aqui um microcontrolador PIC16F628A, e ele inclui, então, no início do programa dele, né, hashtag aqui, o hash, na verdade, né, ele include, o comando include, ele representa que está carregando uma biblioteca desse microcontrolador, tá? 16F628. E aí, ele vai trabalhar aqui também, declarou aqui uma variável aqui de clock, né, de 4 MHz, né, que é o clock externo que ele vai utilizar desse microcontrolador lá dentro, tá? São configurações dele. E algumas configurações que também são utilizadas, assim como tem assembly, aquela linha, lembra que eu coloco lá, que config, underline, underline, config, né? E tem lá todas as configurações, a gente comentou na semana passada. Aqui ele faz isso em C, né? Então, fuse, ele coloca algumas configurações aqui pra gente, e depois começa a função main. A função main é aquela que eu falei para vocês que não estava naquele código anterior, né? Vou voltar aqui para a gente poder olhar, né? Ela não aparece aqui, mas a chave dela está aqui, ó, tá? Ela estaria antes desse while aqui, tá? Vamos voltar então lá, tá? Então aqui está o main, abre parênteses, fecha parênteses, tá? Aqui tem uma chave que abre e ela vai fechar aqui embaixo no final do seu programa, tá? Aqui ele vai declarar, por exemplo, uma variável int do tipo inteira chamada tempo, ponto e vírgula. Declarei uma variável, é assim que você declara. E ele diz o seguinte, que tempo já recebe o valor 100. Beleza? Já começa por aí. Enquanto, né, while, true, né, igual a 1. Né, true igual a 1, verdadeiro. Né? Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai rodar o que está dentro dessas duas chaves aqui. Né? O que está acontecendo aqui dentro? Output high, pin, underline, B0. Ele só está dizendo o seguinte, que nesse momento, tá, ele está setando o pino RB0, né? Pin B0. Ele está colocando o pin B0 em nível lógico 1. Então, se tiver um LED com um anodo conectado naquele pino e o catodo no terra, ele já vai acender. E aí, ele pega um delay, underline ms, né? Ele colocou aqui uma variável delay, underline ms, com o parâmetro tempo. Tá? Qual que é o parâmetro com o valor de tempo? Ó, tempo é igual a 100. Né? Então, ele aguarda 100 o quê? Milissegundos, porque a gente trabalha com milissegundos, tá, pessoal? Então, ele fica aceso durante 100 milissegundos e vai executar a próxima linha. Ele pega aqui o mesmo endereço, pin B0, só que agora ele fala assim, output, underline, law, pin, underline, B0. Então, nesse momento, ele acabou de desligar o LED. Ele ligou nessa linha, desligou nessa linha. E ele vai aguardar um delay ms também, que é milissegundos, né, o nome dado para isso, né? Tempo também, que é de 100 milissegundos. Então, ele liga, mantém em 100 milissegundos o LED aceso, desliga e mantém desligado por 100 milissegundos. E aí, o que acontece? Ele volta e fica executando isso aqui o tempo todo. Porque enquanto isso for verdade, ele vai ficar fazendo isso aqui é o seu laço infinito. Tá? Então, isso é um exemplo do nosso programa em linguagem C. Né? Então, você teria um LED lá na porta B0 para fazer isso daí. Tá? Comentários em linguagem C. Quando eu quero comentar, eu posso fazer assim, ó, barra para a direita, no caso, né? Não sei se a minha imagem está espelhada para vocês, não estou vendo aí, tá? Mas é para a direita, tá? É essa barra que vocês estão vendo no slide. Então, barra, asterisco,
começa um comentário de várias linhas, tá? Aí terminou o comentário, você fecha asterisco barra, tá bom? Então, é um comentário em linguagem C. Muitas vezes a gente não sabe como é que faz o comentário, está aí o exemplo de várias linhas. O loop infinito começa, como eu disse, while true, tá? Lá no seu programa. Então, no exemplo anterior, eu estou colocando alguns pontos importantes para a gente lembrar, tá? Loop infinito começa aí. E justamente, esse aqui é o código que está dentro do loop infinito. A gente acabou de ver ali. Aqui tem algumas diretivas importantes da linguagem C, que a gente não pode utilizar, tá? Porque são palavras reservadas, né? São palavras que, se eu colocar, por exemplo, uma variável com um nome, case, por exemplo, meu compilador vai dizer que tem um erro. Tá? Então, porque essas palavras aqui já são conhecidas pelo compilador e representam alguma função interna. Então, se você usar ela no seu programa para tentar dar nome para alguma coisa ou deliberadamente tentar usar ela para qualquer coisa lá, não vai dar certo, tá? Não funciona. Então, essas são palavras que são reservadas. Além disso, nós temos aqui os identificadores, tá? Então, algumas coisas são válidas, outras não são válidas. Então, por exemplo, um identificador somente pode ser indicado por uma letra ou sublinhado, nunca por um número. Então, tem alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, variável, né? A palavra variável é válida. A palavra variável 1 é um número, está no final, pode, então é válido. Aqui não, ó, esse nome que eu estou colocando, 1ABC, começa com 1, veja, nunca por um número, tá? Não pode começar por número. Então, nesse caso, é inválido, né? Variável, tá? Inválido, porque tem um acento ali, ó, também não pode. Esses caracteres que a gente costuma usar na nossa língua não se usam em programação, tá? Espaços também não pode ter, tá? Então, ó, teste 2. Veja que teste 2 tem underline, teste, underline 2, tá? É válido. Return, inválido. Por que return é inválido? Não tem número, não tem acento, não tem nada, professor. Por que é inválido? Vamos voltar uma tela? Tá? A gente vai ver que existem palavras aqui, ó, return. É uma palavra o quê? Reservada. Não pode ser usada para você criar identificadores no seu programa. Tá? Criar variáveis, por exemplo, né? Underline 1, 2, 3, underline ABC. Beleza, pode colocar. Tá? É válido. Erro, tá? Contra barra 2. Inválido. Está usando também palavra reservada. Então, tem caracteres também que são não podem ser utilizados, tá? Você não pode usar todas as formas de representação, tá? Então, só para a gente estar lembrando aí, para quem nunca programou em linguagem C, tá? Pessoal, tem bastante coisa para a gente ver, não vai esgotar hoje, estou tentando dividir o conteúdo, devem estar vendo que eu estou andando bem acelerado, que é justamente por isso, para a gente poder ver tudo aqui no tempo da nossa aula, tá? Que agora a gente vai começar a ver a parte de simulação, né? Sem eu apresentar essas ferramentas para vocês, na próxima aula eu não consigo entrar com a programação. Eu quero programar, mostrar o programa rodando para vocês, tá? Então, agora a gente vai entrar no ambiente de simulação e, na medida que a gente for trabalhando as aulas, vai ter mais linguagem C, vai ter mais comandos, vai ter um pouco de MicroPython, né? Que eu quero mostrar para vocês também, embora não esteja no livro, não vai cair em prova, não vai cair em atividade, mas, de qualquer maneira, faz parte do conhecimento dos microcontroladores, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente começar a falar sobre os ambientes de simulação, a gente precisa fazer um panorama, né, anterior, voltar um pouquinho na história, né, para poder entender melhor esse processo. Até um dinossauro para remeter às origens da simulação. E isso começou há muito tempo atrás com uma tecnologia chamada SPICE. Tá? Essa tecnologia surgiu com um ótimo objetivo de fazer simulações. Então, quem aqui já estudou por livros que tem simulação SPICE? Tem muitos livros que tem. Tá? Recomendo muito que vocês utilizem. Né? Então, o SPICE permite que você faça testes com os circuitos. Inclusive, a gente programava em texto. Não tinha ambiente de gráfico, de você pegar um resistorzinho para ligar num capacitor, para medir a constante de tempo. A gente não tinha esses gráficos lá atrás. Era prompt de comando mesmo, tela preta. Tá? Então, lá atrás, era assim que a gente fazia. E graças a Deus que existiam computadores, né? Então, o programa de simulação, ele tinha ênfase em integração de circuitos. Daí, isso aí surgiu, né, essa tecnologia SPICE, ela surgiu
com o desenvolvimento de alguém, mas que depois, no fim das contas, parou na mão de muita gente. Então, o simulador de circuito eletrônico analógico surgiu inicialmente, né? Resistor, capacitor, indutor, diodo, transistor, aquela coisa toda, né? E também circuitos integrados, analógicos, né? Então, a gente consegue fazer muitos testes com isso daí, né? Então, acredito que muitos de vocês já usam, já usaram muito, e muitos de vocês também nunca utilizaram, tá? Mais adiante eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Tá? Então, ele começou ali na década de 70, tá? Então, nessa conferência, nessa época, em 1973, né, ele foi utilizado para fazer análise nodal de circuitos. E a partir dali, ele ganhou corpo, né, e foi lançado como um produto mesmo em 84. Né? Então, a partir dali, veja bem, nem tinha computador direito, aqui no Brasil principalmente, mas quem tinha computador já podia usar a plataforma IBM ali, né, para usar e fazer simulação SPICE. E aí ele ganhou uma letrinha P, chamado P-SPICE, tá? Que ele ganhou uma interface gráfica que podia, então, realizar ali formas de onda. Tá? Então, ele ganhou ali o Probe, né, que era um algoritmo para análise de formas de onda. Então, ficou P-SPICE, que até os dias de hoje a gente chama assim. Tá? Esse ícone que vocês estão vendo à direita da tela, ele vem ali de um programa muito conhecido, né, que tem, inclusive, esse ícone lá, que é o ORCAD. Né? Eu utilizei muito na indústria, o ORCAD, utilizei fora da indústria também, que é uma plataforma um pouco mais pesada, né? Mas que ela, inclusive, tem muita literatura. A gente comprava livro para estudar esse troço aí, porque era muito restrito, não tinha na internet, né? A gente tinha que estudar mesmo, comprava livro importado para poder aprender a lidar com isso, porque ele era um ambiente muito legal de você desenhar circuitos eletrônicos, né? Você podia simular o circuito antes mesmo de fabricar a placa. Né? Ele fazia uma ponte entre o esquemático e a placa, o que hoje é muito comum falar. Eu trabalho com aquele Proteus, ele faz isso, eu trabalho com muitas outras plataformas que fazem isso, mas começou em outros ambientes, tá, pessoal? O que vocês têm hoje já evoluiu muito aí. Né? Então, aqui são alguns exemplos de players, nós chamamos isso de players, que são empresas, são tecnologias que utilizam o P-SPICE, tá? Inclusive o LT-SPICE, que é da Linear Technology, né? Também Analog Device, são empresas fundidas, né? Elas têm a utilização e tem um programa grátis que você utiliza para fazer simulação de circuitos. Muito didático, eu uso muito. Há mais de 10, 15 anos que eu uso esse troço, nem lembro mais agora, mas é muito antigo já o LT-SPICE, e a gente usa muito para fazer. Inclusive, quem estudou comigo em analógica deve ter visto isso, né? Eletrônica analógica, eu trabalho com essa ferramenta, que ela é de graça e roda, é muito levinho, roda em qualquer computador, tá? Desses atuais. A Texas Instruments, tem várias empresas, a própria ORCAD, que eu já tinha comentado, né? A Cadência do mesmo grupo, enfim. Então, você vai encontrar o P-SPICE na mão de muitas empresas, tá? Bom, a partir daqui a gente pode falar dessa parte de simulação com microcontroladores. A gente já entendeu, né? Quem não sabia passou a saber, né? Que existe o SPICE. O SPICE está embarcado nesses programas de simulação que a gente usa, tá? Mesmo com microcontroladores. Então, cada tecnologia de microcontroladores vai ter o seu próprio ambiente integrado de desenvolvimento, né? Então, a gente já sabe o que é uma IDE, já falamos sobre isso lá no começo, né? Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, você tem ali uma IDE que é para o microcontrolador PIC. Eu vou programar esse PIC aqui, ó. Qual IDE que eu vou usar? Você vai usar o MPLAB. Nesse caso aqui, o XIDE vai ter lá um compilador C ali dentro para você. Mas tem versões anteriores do MPLAB que são Assembly, né? Se você quer programar em Assembly, isso é muito nobre, tá? E tem lá a versão que faz também. Aí o pessoal também usa muito o Arduino, né? E tem também o IDE do Arduino. Tem o IDE da Texas, né? O Code Composer, né? Tem um símbolozinho aqui. Tem o Code Warrior, sei lá. Ele é o nosso compilador para a família Freescale, né? Que tem o HC08, HC09, comentei com vocês aí na última aula, né? Tem o microcontrolador tecnologia ARM, por exemplo, né? Que você pega ali um STM32F407, que é o caso desse microcontrolador que está aqui, né?
a gente vai falar sobre ele mais à frente também, vai voltar à linguagem C. Quem assistiu o meu vídeo, o vídeo que eu fiz, que está na aula extra lá, eu estou mostrando, tá, isso aqui funcionando na prática, né, a programação, os gráficos que são gerados, né, do controle, do sistema de controle, PID, né, e é programado em C, dentro desse ambiente Coolcox. Tá? O Coolcox, ele é um ambiente multimicrocontroladores, você vai usar ele para muitas tecnologias, ele vai cobrir muita gente, você programa em C aqui dentro e grava no microcontrolador que é da ST, por exemplo. Então, você vai encontrar IDEs compatíveis também. Tá? Nem sempre você vai trabalhar só com uma IDE proprietária. Tá? De repente, você vai ter uma IDE que ela é parceira, né? E permite que você faça a programação, ela gera código para aquela família de microcontroladores. Esse é o exemplo. Então, se você vai programar um ARM Cortex aqui da M4, no caso, né? Da ST, você consegue programar ele aqui no Coolcox em C e baixar no seu microcontrolador, tá? Que você poderia programar pela ferramenta do fabricante, que é o STM Cube IDE, né? Que esse ambiente aqui permite que você programe, inclusive, em assembly desse microcontrolador, tá? São alguns exemplos. Nesse caso aqui do PIC, que é o mais falado aqui por nós, né? A gente trabalha muito com ele, tem o MPLAB X, né? O X IDE, né? Da família Microchip. Lembrando o seguinte, pessoal, vamos pensar aqui, você tem um microcontrolador PIC, esse aqui é um 877, tá? Desculpe, 16F877. Esse microcontrolador, então ele está só montado aqui nessa plaquinha, ó. Eu vou tirar aqui, isso aqui é um soquete chamado ZIF, da Zero Force. Você pode colocar o microcontrolador aqui e tirar ele por essa alavanca, né? Então eu vou sacar ele aqui, ó. Tá? Esse aqui é o microcontrolador que nos interessa, tá? Então, ele tem lá um determinado número de pinos, né? E ele tem uma capacidade de ser interfaceado com o computador. Então, no ambiente MPLAB, quando você faz ali a programação, tá? Digamos que seja a programação em C. Você programou, você programa todo, e você vai fazer o download no seu microcontrolador. Você vai precisar de um depurador, vai precisar de um hardware capaz de gravar no seu microcontrolador e permitir que você encontre falhas, você faça a depuração do seu programa, os testes, tá? Aí você vai utilizar um hardwarezinho desse aqui, ó, exemplo desse aqui, tá? Que ele vai fazer uma gravação in circuit, ICSP, tá? Essa gravação in circuit, ela consiste em você elevar um determinado nível de tensão no master clear do microcontrolador, por exemplo, né? Coloca lá ele em 14.4 volts, depende do microcontrolador, cada um tem a sua faixa de tensão, tá? Então ele vai fazer essa elevação de tensão, vai colocar ele em modo de programação, tá? Essa caixinha que faz isso. De um lado vem o USB do PC, do outro lado saem os cabos aqui para o microcontrolador, né? E aí ele tem um pino de dados e um pino de clock. E ele então envia os dados que você, do seu programa que gerou o código de máquina, ele envia os dados para o microcontrolador, faz download lá e faz análise do que está gravado na memória aqui dentro. Tá? Então, dá para você apagar a memória, dá para você ver o que está aqui dentro, dá para você gravar de novo, né? Se ele tiver memória flash, nem todos eles são família F. Tá? Por exemplo, 16F significa que ele tem memória flash. Memória flash é igual a um pendrive, eu posso escrever e posso apagar, escrever de novo, apagar, escrever de novo. Tá? Se fosse um 16C877, eu não poderia apagar. Eu gravei e já era. Aquilo lá para sempre. Tá? Se tiver que gravar outro, eu tenho que pegar outro microcontrolador e substituir. Porque ele queimou a memória ali e só serve para uma gravação. Para fabricação em série, né, para você já tem um programa muito, muito compilado, muito depurado, muito testado já várias vezes, debugado, né, como se diz, e você sabe que o programa não deu problema, agora está tudo certo, eu posso vender agora aos milhares aqui, então você vai pagar mais barato se comprar o microcontrolador 16C alguma coisa. O 16F ele é muito mais caro, ele tem essa capacidade de você apagar. Tá? Então, para fabricação em série, você não precisa usar 16F. E a família 16 é uma família meio obsoleta. Tá? A gente trabalha com as famílias 18 para frente, beleza? A família PIC.
Mas, de qualquer maneira, aqui, para fins didáticos, vocês têm que saber que o PIC precisa de um gravador. Professor, mas eu tenho um gravador diferente. Não usa essa caixinha aí, não. Verdade, existe um outro formato de gravação chamado JDM. Tem muitos microcontroladores, muitos kits de desenvolvimento que usam esse formato, sim. Tá? Mas, comercialmente, você vai encontrar isso aqui, facilita muito a sua vida. Então, você pode usar uma ferramenta dessa, colocar um microcontrolador no protoboard e fazer a gravação. Tá? E você baixa o diagrama interno disso aqui na internet, o próprio fabricante fornece isso para você ver como que funciona, para você entender a interação do hardware, tá, disso com o seu microcontrolador. Aqui são algumas ferramentas que tem, que permitem você alterar o estado dos bits, né, ou assistir qual é o estado dos bits, se estão setados ou não, né, lá no seu microcontrolador, a partir de uma ferramenta chamada IOV, do MPLAB XIDE. Então você consegue ver, consegue togar, né, consegue alterar também esses bits e ficam aí destacados. Então são ferramentas que estão disponíveis dentro desse ambiente MPLAB. Tá? Além disso, ele tem um acesso direto aos datasheets que você precisa para fazer ali o seu circuito. Então ele documenta muito bem o seu projeto. Tá? Então você clica ali, já abre o datasheet, já tira uma dúvida, vê as limitações daquele componente que você está querendo ver. Né? Então, tem muitas ferramentas legais, o seu IDE MPLAB. Na parte de simulação, tá, o MPLAB não simula circuito. Tá? O MPLAB vai fazer rodar o programa ali, vai ver se tem algum erro, né? Você consegue assistir o funcionamento do programa através da depuração, através dessa caixinha, ok? Mas simular circuitos, simular resistor, capacitor, o módulo de comunicação, assim, o MPLAB já não é para isso. Você pode fazer isso com o Proteus. É uma ferramenta que existe. O Proteus é um programa pago, tá, pessoal? Se vocês forem usar, ele está disponível à venda. Tá? Existem pessoas que usam versões alternativas, mas eu não posso recomendar isso, tá? Vocês podem aí usar a versão paga, caso queiram, né? Que ele tem todas as ferramentas ali para você pôr o seu microcontrolador ali e fazer o download do seu programa desenvolvido no MPLAB, né? Que é a ferramenta disponibilizada gratuitamente pela Microchip, né? Você desenvolveu o programa, compilou, gerou código de máquina. Você pode carregar no teu circuito dentro do Proteus, fazer funcionar por ali se você quiser. O Proteus, ele trabalha tanto com o circuito quanto com a placa. Você pode desenhar a placa ali, a placa é totalmente vinculada ao circuito. Ele gera, né, as ligações ali, tem os arquivos que são gerados a partir das conexões que você cria, né? Então, ele cria daí uma codificação dessas ligações para poder na placa fazer também as trilhas, não ficar nada fora. Então ele tem um ambiente chamado ISIS, que é para circuitos, e o ARES, que é para a placa. Tá? Essa é a ferramenta do Proteus. Aí tem outras também, que é o Tinkercad, que no caso da Autodesk, né? São ferramentas que são utilizadas normalmente com o Arduino e as famílias de microcontroladores ali Arduino. Você pode colocar o teu programinha ali, montar o teu circuitinho, chamar a plaquinha de lado, né? E vai botar para rodar igualzinho que estivesse montando na sua casa. É bem maker, né? Para quem gosta de Arduino, tem essa opção. Tá? O objetivo aqui é mostrar para vocês, tá, pessoal, que existe. De repente você nunca ouviu falar, então eu estou dizendo, ó, tem aqui para Arduino, funciona assim. Você pode entrar nesse link aqui e saber mais, tá? Sobre o Arduino e essa ferramenta. E tem o Vocui. O Vocui é uma plataforma grátis, roda até em smartphone. Você pode escolher Arduino ST, pode escolher ESP32, Raspberry, e pode fazer a programação ali e ver rodando. Você pode colocar LED, botão, display, motor de passo, servo atuador. Você pode fazer muita coisa no Vocui, pessoal. Eu gosto demais do Vocui. Tá? Até escrevi um livro recentemente de sistemas de controle. E nos capítulos finais eu coloquei experimentos práticos com link para você entrar e ver lá sistema de controle de nível automático com o ESP32 programado em MicroPython dentro do Vocui. Tem um link da minha página lá no Vocui com o projeto rodando. Posso mostrar na próxima aula para vocês também. Desculpe. Podemos fazer até um projetinho do zero dentro do Vocui, porque é um ambiente, está aqui o link para você entrar. Tá? Que você pode fazer o seu projeto na íntegra e ver projetos prontos de exemplo que as pessoas compartilham por lá. Tá? Então, você tem essa infinidade de possibilidades de trabalhar
sem gastar dinheiro, usando apenas o seu smartphone, o seu computador, aquele recurso que você tem à sua disposição, tá? O PicSim Lab é uma ferramenta muito legal para você trabalhar com PIC, tá? E outras ferramentas, outros exemplos ali que tem nessa lista toda de tecnologias, tá? Então, ele tem Arduino, Mega, Nano, Uno, Bluepill, Redboard, tem uma série aqui, ó, tá, de microcontroladores diferentes para você usar, tá? É uma ferramenta online, né? Tem versão de baixar também. E ele tem a placa, você baixa o programa na placa virtual ali e vê funcionando, tá? Veja que tem muita coisa, gente. Microcontrolador não dá para a gente se amarrar num único. Se eu ficasse com essa disciplina aqui falando só de PIC, você nem saberia que existe esse universo de coisas. Então, não dá para eu adotar uma única ferramenta. Nos dias de hoje, a gente tem que trabalhar diferenciadamente. Você tem que entender que existem aplicações específicas para cada caso. Tem casos que justifica usar uma plataforma dessa de 8 bits, que é um PIC, né? E tem casos que eu tenho que usar 32 bits mesmo, que é um ARM, esse aqui. Tá? Então, tem muita coisa que se faz com ARM. Se você pegar um CLP industrial, você abrir ele para olhar, um Allen Bradley, você vai olhar, vai ter um ARM lá, vai ter um microcontrolador desse. Então, é muito poderoso, né? De repente, para fazer uma coisa simples, um liga e desliga de irrigação, eu posso usar um desse, ó, que é mais barato, de repente, ou não, às vezes é até mais caro, tá? Não vai pelo preço, não. O 32 bits também, ó, um desse aqui tem Wi-Fi e Bluetooth integrado. Eu quero fazer uma automação, controlar pelo celular. É esse aqui que você vai usar, fica mais fácil. E aí por aí vai, tá? Então aqui tem um exemplo, tá? De um programinha muito simples que roda lá no Vocui, tá? Tem o ESP, tem o LED, tem o resistor e o programinha para rodar. Então é um exemplo que eu coloquei. Caso quem for entrar lá no Vocui e quiser fazer, é só rodar isso daí que vai ter sucesso. Pessoal, passamos um pouquinho aí do nosso tempo, mas fechamos com sucesso nossos slides. Tá? Aqui está a referência do livro que eu comentei com vocês antes. Vou interromper aqui, então, os slides. Tá? E vou liberar vocês para a próxima aula que vocês vão ter ali. Então, um intervalinho para vocês. Agradecer demais aí pela participação. Tá? Vejam que não dá tempo de a gente parar para conversar sobre dúvidas, passem aqui para a nossa equipe. A mediação vai me passar. E a gente vai responder para vocês com o maior prazer. Tá joia? Agradeço demais, então. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.